continuando a trabalhar na nossa estrutura. Olha o que o Espírito de Deus colocou no nosso coração nesta noite. Se você pegar a sua Bíblia e abrir comigo, se você pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Mateus capítulo 7, verso 24, você vai ler comigo uma parábola. Pastor Loisvaldo, eu tenho uma resposta para te dar. E você não vai embora sem essa resposta hoje. É uma direção para a sua vida. Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24. Achamos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Espera aí, gente, eu acho que eu peguei a citação errada. Peguei a citação certa, mas abri no livro errado. Tá sem óculos, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode se assentar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Quando você lê esse versículo junto comigo, você olha, você ouve o que eu estou ministrando, e você ouve de uma forma muito simples. Só que nós temos que ver a palavra de Deus na sua profundidade e naquilo que Deus quer falar conosco. E o que o Deus está falando hoje é sobre estruturas. Sobre estrutura espiritual. Sobre estrutura emocional. Deus, Ele está falando nesta noite de um trabalho na sua vida, de onde ninguém vê, só Ele conhece a sua estrutura. Nem você mesmo conhece a sua estrutura. Nem você mesmo, nem eu mesma, sou capaz de saber quais os ventos eu consigo suportar. Quais as provas eu consigo passar. Porque se você continuar lendo essa palavra, Jesus, ele fala da parábola de duas casas. Então ele vai falando, portanto, quem ouve estas minhas palavras, nós temos aqui professores do curso que estão ministrando o quê? A palavra. Mas essas palavras precisam ser o quê? Praticadas. Mas para essas palavras ser praticadas, ela precisa ser ouvida, ela tem que entrar, ela tem que moldar, ela tem que fazer alguma coisa aqui dentro de mim. É muito, isso que eu estou falando para vocês, é muito raso, diante do que Deus quer falar e fazer, e só o Espírito pode trazer essa revelação ao seu coração sobre o que é uma estrutura. Porque nós vamos para o versículo 25 que diz assim, caiu a chuva. O que caiu, igreja? Você sabe o que ele quer dizer com a chuva? Eu sei que vocês conhecem a Bíblia. Essa chuva são as lutas que nós passamos na vida. E ele está dizendo, todas as casas, todas as vidas, todas as famílias,
todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os adolescentes vão ter dias de chuvas. Vão ter dias de tempestades. E isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. É quando você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico que você está com câncer. É quando o seu marido diz que vai sair de casa. É quando você olha a sua conta bancária e ela está no zero. É quando você tem um filho que está viciado em um tipo de droga. É quando você está à beira do precipício querendo tirar a sua própria vida. Essas são as chuvas. Não tem pessoas que dizem que aquela primeira chuva ela é perigosa até para o carro, que o carro derrapa? Que a primeira chuva vem trazendo as sujeiras? Eu quero falar uma coisa para você que está sentado aqui hoje, que você não está sentado aqui hoje porque você quer, não. Você está sentado aqui hoje porque foi Deus que trouxe você aqui. E se Deus te trouxe aqui, Ele está querendo te falar alguma coisa. Ele está querendo me falar alguma coisa. Ele está querendo me falar o seguinte: olha, você tem que continuar trabalhando na sua estrutura, que da mesma forma que a palavra vem para trabalhar e para solidificar a sua estrutura, existe principados malignos que tentam abalar a sua estrutura. Quem está compreendendo? Você é construtor. Você sabe disso, pastor Lorisvaldo? Se em uma casa tiver uma infiltração, pode ser o prédio que for. Uma pequena infiltração pode derrubar uma grande estrutura. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? Uma pequena infiltração pode corroer os ferros da estrutura. Então Deus está falando, eu vou falar o que o Espírito está colocando no meu coração. Que nós temos que tomar cuidado com essa autossegurança que a gente tem de nós mesmos. Que nós temos que tomar cuidado em olhar para nós e achar que porque nós estamos há tanto tempo na igreja, porque nós conhecemos a Bíblia, porque nós lemos a Bíblia, porque nós estamos fazendo isso ou aquilo, a nossa não pode, a nossa casa está resistente às chuvas. Deus está falando nesta noite para nós revermos os nossos conceitos, para nós revermos os nossos princípios, e se tiver alguma coisa na nossa vida que estiver sendo uma infiltração na nossa estrutura, que a gente conserte e rápido, porque senão grande vai ser o tombo, grande será a queda. Grande será a queda. Porque quando ele fala no versículo 24, voltando lá, ele fala: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, esse ouvir e praticar é algo constante. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés em Josué capítulo 1, você vai ver Deus falando com Josué várias vezes que o segredo da vitória que Josué teria para conquistar todas aquelas terras era meditar na palavra de Deus dia e noite. Era meditar nas promessas, é meditar nos mandamentos, é meditar nos princípios da palavra dia e noite. E muitas vezes nós vamos para a igreja e nós achamos que servir a Deus é um conto de fadas. Como se alguém fosse jogar um pó do pirim-pim-pim. Eu nem sei qual era o desenho que tinha um pó do pirim-pim-pim, mas eu lembrei desse pozinho agora. Era uma coisa que tinha um pozinho mágico e tudo ficava maravilhoso. Ei, tem chuva, viu? Mas também tem rocha. E rocha, hein, rocha? Ei, rocha. Onde é que está a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Não me mostra, não. Eu não quero saber. Onde está a sua Bíblia?
Lá na sua casa, onde é que está a sua Bíblia? Qual é o lugar que a Bíblia está na sua vida? Em que lugar ela está na sua vida? Não é a Bíblia no caso, mas sim os princípios da palavra. Porque nós meditamos em tantas coisas, mas nós não vamos na fonte. Nós temos que ir na fonte pura. Quem está compreendendo o que Deus está falando? Ó, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Ou seja, o dia que eu paro de meditar nesta palavra, eu esqueço dessa palavra. O dia que eu paro de trabalhar minhas estruturas, o dia que eu paro de investir nas minhas estruturas, eu sei que tem alguém que também está investindo na minha estrutura para me derrubar. Não é porque eu sou uma pastora, que eu estou aqui há tantos anos, que o diabo não prepara ciladas, que o diabo não prepara coisas para derrubar a mim e a você. Então ele vem com pensamentos enganosos, ele vem com mentiras, ele vem com coisas para você começar na chuva da sua luta, você começar a duvidar. Mas em Josué, ele continua dizendo, lá em Josué no capítulo 1, medita nessa palavra de dia e de noite, e você vai fazer fielmente tudo que está escrito nela. Ou então aqui está tendo um pacto, uma aliança de Deus com o homem. E essa aliança é feita por meio do conhecimento da palavra. Ontem nós fizemos um casamento e o pastor Nicélio pegou a aliança. Há um poder na aliança. Pode deixar, filha. Há um poder na aliança. Aliança é proteção. Quando você está debaixo, você está aliançado com Deus, você está guardado por Deus. Porque Ele pede a você fidelidade, mas Ele não deixará de ser fiel a você no dia das suas chuvas, no dia das suas tempestades, no dia das suas dificuldades. Porque quando o inimigo vier contra você, você está meditando na palavra do Senhor de noite, você está ligado na fonte, não tem lugar para outra coisa a não ser Deus na sua vida. Deus vai ser a resposta para você mesmo. A resposta que você procura em pessoas, em vidas. E a Bíblia diz assim, o que nela está escrito. Então, fielmente, tudo em que está escrito, só então os seus caminhos. O que está escrito? O que o homem mais procura? O que o homem procura? Prosperidade. O homem procura prosperidade como? Atrás de dinheiro. É errado buscar prosperidade? Não, mas o dia que você, o dia que eu, o dia que nós entendermos que quando eu cumpro esta palavra, eu ando em fidelidade desta palavra, as coisas na minha vida elas começam a fluir de uma forma natural, a minha vida vai ser menos pesada. A minha vida vai ser leve, porque Deus vai fazer por mim aquilo que eu não dou conta de fazer. Deus vai entrar aonde eu não consigo entrar. Deus vai tocar aonde eu não consigo tocar. Deus vai mover o que eu não consigo mover. E a palavra diz, então os farão prosperar o seu caminho, e você vai ser o quê? Bem-sucedido. Mas voltando para a parábola. Voltando para a parábola. Caiu a chuva, verso 25. Transbordaram os rios. Eu queria que você hoje visse essa pregação de uma forma bem lúdica. Quem se lembra, não sei em qual cidade. Não foi cidade, não. Foi quando teve aquele acidente, esqueci o nome da cidade. Eu não sei se foi acidente. Sei que tinha uma mulher que ela estava
Não me lembro, não me recordo aonde, mas eu vou falar o que é, e se alguém lembrar o que é, onde é, me diz. Essa mulher estava em cima de um prédio, sentada com um cachorrinho na mão, se eu não me engano, e tinha o vizinho do lado, viu que ela estava ali, e a água vinha muito forte, e alguém foi e jogou, a roupa dela chega até sair, eu não sei se foi bombeiro, se foi vizinho, e ela foi salva. Alguém se lembra disso? Você lembra, irmã? Isso passou muito na televisão. Eu quero falar para você do poder das torrentes. Gente, onde há inundação, há morte. Onde há inundação, onde vem uma inundação, onde vem um tsunami. Gente, nós estamos passando por tsunami da vida. Nós estamos passando por situações que nós nunca imaginávamos passar. Quantos aqui chegaram na beira da morte? E quantos ainda vão passar por chuvas? E Deus está nos avisando nesta noite: deixa eu trabalhar na sua estrutura. Deixa eu trabalhar na sua história. Ou seja, a minha obra na sua vida não acabou ainda. Enquanto você estiver nesta terra, eu continuarei trabalhando na sua vida. Mas você continuará meditando na minha palavra dia e noite, fielmente. Eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer bem-sucedido. Mas nós precisamos cumprir a aliança de cima para baixo, mas de baixo para cima. A aliança tem que ser cumprida dos dois lados. No casamento não existe 99% de fidelidade. O casamento é 100% de fidelidade ou não é fidelidade. Não existe fidelidade quando existe 1% de infidelidade. Não existe fidelidade quando existe 1% de infidelidade. Isso vale para casamento, isso vale para Deus, isso vale para amizade, isso vale para emprego, isso vale para tudo. Acho que Deus já tem a resposta para você. Isso vale para tudo. Então muitas vezes nós estamos perdendo o melhor de Deus porque nós estamos abrindo mão de 1%. Estou falando de dízimo não, gente. Eu estou falando de fidelidade em servir a Deus, que inclui todas as coisas na minha vida. Inclui como eu trato a minha vida espiritual. Inclui sobre minha vida de jejum. Hoje eu estava ouvindo o pastor José, da MCN. E eu até falei, uau, porque foi o que Deus me falou. Ele falou assim, eu subia no monte, mas eu tive um problema na coluna, eu não pude mais subir no monte. Mas agora eu estou bom e eu vou subir no monte. Você que pode, suba no monte. E eu falei para vocês que cada um aqui tem o seu monte. Talvez nós não podemos ir mais nos montes porque é perigoso. Nós não estamos numa cidade do interior. Mas nós temos um monte de oração que é a nossa vida de intimidade com Deus. E o quanto nós investimos nela. Não adianta você sentar aqui, me ouvir pregar, me ouvir revelar, me ouvir falar. Se você não é um praticante da palavra de Deus, a sua casa não vai subsistir. A sua casa não vai suportar. Não adianta eu massagear o seu ego. Não adianta eu te dar palavras de chaves. Deus tem chaves para te dar? Tem. Deus tem portas para abrir? Tem. Deus tem prosperidade para fazer? Tem. Ele é bom, Ele é fiel, Ele vai atender seus pedidos? Tem. Mas o que Ele mais quer é que você seja um homem, uma mulher firme, constante, abundante na obra do Senhor. Sabendo que teu trabalho não é vão no Senhor. A firmeza, o caráter, a determinação. Sou mesmo. Você é servo de Deus? Sou. Vou jogar você lá na cova dos leões. Pode jogar, mas não pare de orar 3 vezes por dia. Mas você vai morrer, posso morrer, mas eu sou um Daniel, mas eu sou um Daniel do século 21.
Vou defender o que a palavra defende. Eu vou defender o que Deus defende. O dinheiro, o ouro da terra não me corrompe. O ouro da terra não me compra. O ouro da terra não tira a minha fidelidade de Deus. Porque quem eu sirvo é o dono do ouro e da prata. Eu não dependo de homens para me sustentar, mas eu dependo de Deus, porque Ele é a minha rocha. Você consegue entender o que Deus está nos dizendo hoje? Então, quando você vai para a fonte, eu vi uma fonte. E eu vi que a gente precisava estar conectado nessa fonte. Bebendo dessa fonte. Se eu pegar aqui um copo com água suja, e eu começar a jogar água limpa nesse copo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que acontece se eu pegar um copo de água suja e ficar jogando água limpa constantemente nele? Porque tudo que é sujo vai sair. Quando você vai para a fonte, a sua ansiedade sai, o seu medo sai, a sua angústia sai, a sua tristeza sai, o seu medo de passar necessidade sai, o seu medo de morrer sai, mas você tem que estar na fonte. Senhor, me alimenta, me alimenta. Senhor, me alimenta, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada, me alimenta. E a fonte vai vindo, vai fluindo de dentro de você. Porque senão a vida fica muito pesada. Você já dorme pensando em problemas. Você acorda pensando em problemas. E como muitas vezes você é muito ansioso, você vai buscar mais problemas para resolver. Porque você pega. Bárbara, me dá uma cadeira aqui. Você pega a sua vida e o trono, que é Deus que tem que sentar, você põe ele para fora. E você começa a governar tudo, sem perguntar nada para o Senhor. E quando Deus sai do trono da nossa vida, Ele deixa a gente governar. Ele deixa. Sabe por que Ele deixa? Porque nós temos livre-arbítrio de escolhas. Só que nós também teremos a consequência das escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida. Nós teremos a consequência daquilo que nós escolhemos. Então, pastor Loisvaldo, agora eu te libero. Pode pegar seus alunos. Te libero pela sua obediência. Porque você foi obediente. Se eles quiserem ouvir essa pregação, está gravada no YouTube. Mas o verso 27. O verso 27. Não, vamos para o 26, que eu já leio o 27. Desculpa, eu acho que eu... Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele é o quê? Insensato. Tem outra tradução que chama de quê? Louco. Sabe por que é louco? Olha que veio muito claro no meu coração. Deus está te dando um presente. Deus está te dando uma resposta, um milagre. Deus está falando, pega aqui a resposta para os seus problemas. Pega aqui a resposta para essa angústia. Pega aqui a resposta para essa dor. Pega aqui a resposta para essa situação que você está vivendo. Olha aqui, pega aqui, pega. É a minha palavra. Aqui a fonte, olha a fonte. Pega a fonte. E você, não, eu não quero. Eu não quero sentar para aprender. Eu não quero ser ministrado. Eu não quero obedecer. Eu não quero me submeter, porque eu acho que eu já sei muito. Isso é achar que a sua estrutura está pronta. É aí aonde a gente pode cair. É aí que a gente pode cair. Tem uma salinha bem aqui, pastor Loisvaldo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa onde? Na areia. Construiu a sua casa na areia.
poxa, já que eu vou gastar tanto material de construção, diga-se de passagem, quem conhece de construção, a irmã Beatriz, literalmente no sentido da palavra, porque já fizeram 2 grandes construções debaixo de palavras reveladas deste lugar. Até o portão Deus mostrou para mim, não foi, irmã? Até quando não tinha lote, Deus mostrou para mim, mostrou lá na Catedral da Bênção os tijolos, tudo. Ei, vocês, estou vendo um caminhão de tijolo, de areia, tudo. Foi muito suor, o marido dela, ó, ele pôs a mão na massa, literalmente. Eu chegava lá, eu via o irmão Tavares puxando concreto, os filhos dele puxando concreto, porque ele pagava um pedreiro, mas ele também tinha que ser o ajudante do pedreiro, porque tudo muito é difícil construir. Quem concorda comigo? Quem já construiu? Até mesmo uma casinha de cachorro é cara. Irmãos, passou a construir uma casa do cachorro lá que foi ferro, foi isso. Tudo é muito caro, muito difícil. Mas acontece que o que eu faço? Eu pego coisas valiosas, eu pego coisas caras e ponho numa estrutura frágil. Coloco numa estrutura pequena, frágil, porque eu não quero parar para ser apacentado. Eu não quero parar para estudar. Eu não quero parar para aprender, porque a minha ansiedade me leva de um lado para o outro e eu vou lá e falo: Deus, sai daí. Esse problema o Senhor não dá conta de resolver. Eu não falo isso, mas as minhas atitudes falam isso. As minhas atitudes dizem isso. Quando eu levanto pela manhã, não dobro os meus joelhos e vou, gente, todos os dias de manhã. Pode ser até de madrugada. Vocês me viram postando algo pelas madrugadas no Instagram. Eu não saio do meu quarto sem falar com meu Deus. Porque as demandas são muito grandes. As chuvas são muito fortes. As situações são muito sérias. E se elas não forem resolvidas debaixo da orientação de Deus, nós podemos tomar decisões erradas que destruirão a nossa vida, destruirão a nossa família, destruirão o nosso casamento, destruirão o nosso futuro. Então a necessidade de estar na fonte, ela é muito grande. E toda hora o diabo vai jogar uma isca. Ele vai jogar uma isca. E a isca de Satanás, sabe para que é? É para lançar um contra o outro. Porque Jesus está falando de casa, pastor Edgar. Porque a parábola fala de casa, porque casa é família. As maiores guerras se acontecem dentro de uma família. As lutas, quem nós somos verdadeiramente, é aquilo que nós somos dentro da nossa casa. Se você quiser me conhecer, você fique 3 dias dentro da minha casa, comigo. E você vai saber quem eu sou de verdade. Se eu quiser te conhecer, eu passo 3 dias com você. Se eu passar uma semana com você, você pode até camuflar, mas vai ter uma hora que você vai ser quem você é de verdade. É por isso que ele fala de casa, porque a família é importante para Deus. E nós precisamos trabalhar as estruturas da nossa casa, as estruturas da nossa família. Porque os filhos vão crescer. Mas pastora, mas o vento já veio, já derrubou, já caiu. Eu quero dizer para você, começa de novo e começa do jeito certo. Jesus é a rocha, Ele é a pedra, vai para a rocha, sobe na rocha, se firma na rocha, se sustenta na rocha, que você não vai cair, bebe da fonte. Que aquilo que está torto vai ser aplanado na sua vida. A porta que está trancada,
É uma palavra revelada agora. Deus quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro. Deus endireitará os caminhos tortuosos. Deus fará a fonte nascer no deserto da sua história. Porque você escolheu que você vai pegar o material valioso e você vai pôr no lugar valioso que é Jesus. Você não vai pegar o valioso e vai pôr num lugar inconstante, numa vida de inconstância, numa vida de altos e baixos, numa vida de hoje eu creio e amanhã não. Hoje eu sirvo, amanhã não. Hoje sou fiel, amanhã não. Hoje eu estou disposto, amanhã não. Porque a gente não serve a Deus por disposição. A gente serve a Deus pela fé. A gente serve a Deus pela fé. E tem pessoas que falam, eu não estou disposto a ir a servir ao Senhor. Eu estou indisposto para estar na igreja. Por quê? Porque ele passou o dia dele na ansiedade. Ele não se preparou espiritualmente para estar aqui hoje. Porque o dia que você se prepara para estar na presença de Deus, eu digo que você não sai de mãos vazias. Deus é galardoador daqueles que o buscam, e Ele te dá muito mais do que você pede, muito mais do que você precisa, porque Deus é um Deus de coisas grandes, e Ele quer te surpreender. Ele quer surpreender a sua casa. Oxalá, oxalá a igreja brasileira não fosse uma igreja domingueira. Oxalá que a igreja brasileira não fosse uma igreja movida a shows. Não fosse uma igreja movida a somente a algo que se diz culto especial. Porque vai vir uma pessoa especial. A pessoa especial está aqui, chama-se Jesus. E a resposta que você precisa está aqui hoje. Porque Jesus está aqui. Não é porque eu estou pregando. Eu não sou nada, eu sou uma serva inútil. Mas Ele é todo poderoso. Ele pode te responder. Ele pode dar o milagre que você precisa. Se você crer no que está sendo pregado aqui. Eu não estou brincando de ser pastora. Eu não estou brincando de servir a Deus. O que eu falo para vocês serve para mim. E Deus disse para mim, beba da fonte. Cuidado com os intermediários. Quem são os intermediários da nossa vida? As fofocas, os bochichos, os disse-me-disses, que muitas vezes acontecem dentro da nossa casa e fica um virado contra o outro, um com raiva do outro. Quebramos princípios de autoridade, princípios de sacerdócio. Estou pregando para mim. Se servir para você, receba. Quebramos princípios. Mas eu sou 99% fiel. Mas tem uma coisa na sua vida, Guilmar, que você precisa melhorar. E eu quero te tratar nisso. E o que eu vou falar para ele? Trata, Senhor, porque eu não posso perder tudo que eu já construí na minha vida. O investimento foi muito grande. Não estou em pecado não, tá, irmãos? Está tudo certo comigo. Sou pecadora, sim. Porque nem um justo há sequer na terra. Mas estou falando em áreas de confiar, de entregar, de deixar de ser ansioso. Eu estou compartilhando com vocês a verdade do meu coração. Se ela te servir, glória a Deus. Mas qual é a sua motivação? Qual é a motivação que te traz aqui nesta noite? Qual é a motivação que você tem em servir a Deus? Você sempre vai precisar ser motivado para estar na igreja? Sempre a igreja vai ter que estar fazendo algo, alguma coisa, para você vir aqui, ei, ei. Os milagres aconteceram na beira de um poço em Berseba. Jazia um paralítico, 38 anos, onde tinha um monte de gente doente, enferma. Aquele homem estava lá.
Mas sabe o que ele diz, quando Jesus chega para ele e pergunta, você quer ficar curado? E ele tinha que responder, eu quero. Deus perguntou, você quer ser tratada, Guiomar? Eu quero, pode me tratar, pode me corrigir, porque o Senhor trata, o Senhor corrige quem o Senhor ama. Eu não consigo me perceber, eu não consigo ver os meus defeitos, mas o Senhor sabe da minha estrutura. E o Senhor sabe que tipo de chuvas eu ainda vou passar. Não deixe a minha casa cair. Não me permita cair. Eu vou me fortalecer na sua palavra. Eu quero meditar. Eu quero ruminar. Eu não vou me preocupar com nada. Eu só vou me preocupar em manter a minha aliança intacta contigo. E o resto o Senhor fará. Porque às vezes é muito pesado. Às vezes o que você passa é muito difícil. Às vezes, ainda que você converse com um psicólogo, ainda que você converse com alguém, ninguém te entende como Deus. Ainda que alguém coloque a mão na tua cabeça e ore, e libere uma profecia, ninguém pode falar uma palavra rema, que corte a tua alma e vá até a sua medula, como Deus. Que traga o discernimento para você como Deus. Mas para beber da fonte tem que parar. Tem que ir na fonte. Tem que se alimentar na fonte. Ele é a fonte de água viva. Deus quer tirar esse peso das suas costas hoje. Que peso, pastora? Dessa preocupação. Dessa situação que você está vivendo aí dentro da sua casa. Mas eu sou servo de Deus, eu também sou serva de Deus. Pedro também era servo de Deus e ele deixou escrito, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pedro disse isso, lança, pega essa ansiedade, essa preocupação, isso, e lança para Deus. Mas o que nos atrai, muitas vezes a fonte não nos atrai. Mas a nossa carne, sabe o que Deus falou para mim hoje? A sua carne quer comer, jejue. A sua carne quer ficar na cama, levante. Se movimente. Você está com vontade de ficar no quarto escuro? Saia do quarto escuro. Haja racionalmente. Haja de forma inteligente. Não ceda aos desejos da sua carne. Pastor, eu não consigo jejuar. Você tentou? Você só vai conseguir o dia que você começar. Então você tem que fazer ao contrário. Você não tem que obedecer à sua carne. Você tem que obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Ande fielmente na palavra de Deus. Deus vai tirar a vergonha da sua vida. Deus vai tirar a vergonha da sua casa. Deus vai te dar a resposta. Eu quero dizer para você que enquanto Josué ouviu ao Senhor, ele não tocou em nada daquelas muralhas de Jericó. Deus fez as muralhas caírem. Deus entregou cada cidade nas mãos de Josué, porque ele simplesmente meditou na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus é gozo, é alegria, é paz. Agora tem gente que tem prazer em meditar em problema, é no celular, em problema, e só vai em problema, vai no Google problema, e vai nas reportagens problema. Irmão, televisão não é coisa boa para você. Não estou pregando uma doutrina, estou te dando uma instrução. Uma geração viciada em séries. Sabe o que elas estão procurando? Estão procurando um preenchimento na alma. Estão procurando um preenchimento na alma. A gente procura preenchimento na alma. De várias formas, com compulsão alimentar, compulsão de compras. Qualquer coisa que vira uma compulsão na nossa vida, é uma busca de preenchimento na alma. Vocês estão entendendo, meus amados? Como é lindo que Deus está falando conosco. Deus está nos amando com amor eterno nesta noite. Ele está nos amando como um pai. E dizendo para você,
Sua estrutura é forte. Então vai ser uma grande construção. Vai ser uma coisa grande que eu vou fazer na sua história. Mas Deus, quantos anos está sendo trabalhada a minha estrutura? E nada parece que acontece. O mais difícil da construção é a base. O mais caro é a base. O mais difícil é a estrutura, sim ou não? E sabe o que é maravilhoso? Ele te dá essa estrutura de graça. Você não paga nada por ela. Ele é a pedra de esquina, rejeitada pelos homens. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele tirou os meus pés da lama e colocou os meus pés na rocha. Ele é a minha rocha, Ele é a minha firmeza. Se você ficar na rocha, eu quero te falar, não se preocupe com a chuva, e nem com as tempestades, e com nada de notícia ruim que virá, porque a palavra do Senhor diz, eu não temerei as más notícias, porque o meu coração, ele está firmado no Senhor. O Salmo 40 diz, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Entenda, movimentação espiritual. Entenda, movimentação espiritual. Fala comigo, movimentação espiritual. Está entendendo, pastor Edgar? Movimentação espiritual. Deus vai te movimentar. Ele vai te arrancar. Ele vai tirar você desse lamaçal de insegurança, de medo, de tudo que pode estar fazendo os seus pés escorregarem. Ele vai ouvir o seu grito. Ele vai ouvir o seu clamor. Mas quando nós não lemos a palavra, nós não temos como clamar, porque nós não cremos, porque a fé vem pelo ouvir e o falar a palavra de Deus. Então quem não crê, para de orar pelo marido. Quem não crê, para de orar pela cura. Quem não crê, para de orar pelas bênçãos. Mas quem crê é perseverante na oração. Quem crê não para de clamar, não para de pedir. Deus é que vai fazer o que Ele quer, porque a palavra fala, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Quem está mandando eu pedir é Deus. Quem está mandando eu clamar é Deus. Então eu vou clamar. Eu vou pedir, eu vou crer em sobrenatural, eu vou crer em milagres, porque senão eu sempre vou ter os pés escorregadios, duvidando. Será que Deus vai fazer? Será que isso é para mim? Senão eu vou ficar rindo de mim, eu sou o menor, eu sou o pior. Não. Irmãos, que Deus está me falando aqui é muito forte. Deus quer nos colocar. Eu vejo o Senhor pegando pelos braços de pessoas, tirando essas pessoas de lugares escorregadios e colocando essas pessoas na rocha. E o Senhor sabe o que está escrito nessa rocha? O Senhor está dizendo, eu te colocarei em lugares de honra, porque os que me honram eu os honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. E muitas vezes a gente honra o Senhor no oculto. A gente honra o Senhor sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Eu não preciso honrar o Senhor para que as pessoas saibam. Honre ao Senhor quando você for tentado a pecar, diga não. Honre ao Senhor, fale, eu serei 100% fiel, Senhor. Eu serei 100% fiel a Ti, Senhor. Eu não quero atravessadores na minha vida. Sabe, lá no seu trabalho, muitas vezes, quando alguém chega com aquela conversinha fiada, que é para fazer você ficar contra alguém.
É para fazer ficar com raiva de alguém. E você se esquece, poxa vida, eu sou luz aqui. Eu sou sal nessa escola. Eu não vim aqui para participar de atravessadores. Eu bebo da fonte, então eu tenho água para dar. E você se recusa a participar da roda dos escarnecedores. Você se recusa a participar dos bochichos, mas disseram, mas falaram. Eu quero saber o que Deus está falando para você. Eu quero saber o que Deus pensa de você. Mas me chamaram, me convidaram para sair da igreja. Falaram que essa igreja tal. Quem é que falou? Foi Deus? Ou foi o homem que está falando em nome de Deus? É o homem que fala em nome de Deus. Quando Deus não falou, quando Deus não mandou. E muitas pessoas têm tomado decisões precipitadas pelo entusiasmo e pelo ego, porque eles falam, Deus, sai do controle da minha vida, porque eu que mando em tudo. Eu mando em tudo e vai ser do meu jeito. E vai ser do jeito que eu quiser. Mas hoje a fonte está aqui. Hoje a fonte está aqui. A fonte está aqui. Quantos dias você passou no hospital, irmã Kelly? 37 dias. Irmã, deu quase uma campanha de 40 dias. Sabe o que isso provou para você? Que se você quiser, você pode vir aqui 37 dias orar na igreja. Vocês estão entendendo? Só que nós temos que nos desafiar. Nós temos que querer mais do que nós já temos. E para isso você tem que ir na fonte. Para isso você tem que investir na sua estrutura constantemente. Vamos ficar de pé. Vocês não reparam